Nós estamos estudando o capítulo 3, 4 e 5 de Hebreus. Capítulo 3, ele vai afirmar que Jesus Cristo é maior que Moisés. O judeu messiânico, ele vai ter que entender que Jesus Cristo, ele é Senhor, ele é Salvador, ele é o Messias, ele é aquele a quem Moisés profetizou. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Jesus é superior a Moisés. Como ele foi fiel ao que constituiu, assim também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Mas ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas quem edificou todas as coisas é Deus. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo o é como filho sobre a casa de Deus. E qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança? Moisés, aquele que ia até o monte, que pegava os mandamentos do Senhor, o povo não queria nem chegar perto daquele monte que tinha aqueles relâmpagos, trovões, porque Deus falava diretamente com Moisés. Você imagina para um judeu entender que Moisés, ele foi uma pessoa muito importante, mas Jesus é aquele Messias esperado. Jesus Cristo se tornou muito superior. Ele é o Filho de Deus, ele é aquele que agora intercede por nós. Então, ele é sobre a casa de Deus, aquele que edifica a casa. E nós, aqui nós, somos a casa do Senhor, onde o Senhor tem nos arrumado, tem nos edificado. Alguns versículos do capítulo 3 e do capítulo 4, o autor vai começar a repetir. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. E ele diz assim também, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Isso ele vai repetir algumas vezes, no capítulo 4 a mesma coisa. Eu acho que a síntese daqui é, nós precisamos escutar o Senhor. Nós não podemos ser como aquele povo lá no deserto, que murmurou, que apostatou da fé, que não confiou que ia conseguir chegar à terra prometida. E às vezes ficava até querendo voltar para trás, querendo voltar para o Egito. E muitas vezes nós estamos assim, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, continuar firmes para poder entrar nesse descanso. Esse descanso é o reino de Deus, são as promessas que Deus tem nos dado. Dos mandamentos, o que é o mais importante, Como uma vez perguntaram para Jesus, e ele respondeu, ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ama o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. E o segundo é igualmente importante, ama o seu próximo como a si mesmo. Nós tenhamos ouvidos, se a gente ama, a gente escuta. Uma outra parte importante aqui do capítulo 4 porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão de alma e espírito, de juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Parece que ele mudou o assunto aqui nesse capítulo 4, mas é para dizer o seguinte, nós temos que ouvir o Senhor, e é o Senhor que discerne todas as coisas, é o Senhor que sabe tudo. Então, a palavra de Deus, ela vai nos ajudar a isso. A palavra de Deus, ela é aquela que sabe o limite de tudo, ela conhece, o Senhor conhece tudo aquilo que está dentro de nós. Então, a gente pode se achegar
confiadamente ao trono de graça, porque ele não é um mero profeta, ele não é só um intercessor, ele se tornou o sumo sacerdote. O capítulo 5 vai frisar isso, que ele é o sumo sacerdote, portanto, nós podemos confiar inteiramente que essa salvação, ela é eterna. Jesus é a fonte da nossa salvação. Então, com tudo isso, nós fechamos aqui o capítulo 3, 4, 5 e vamos depois dar continuidade ainda ao capítulo 6. Vamos ler a palavra aí, buscar mais e mais, porque é isso que vai nos encher dessa confiança, dessa esperança, dessa graça de Deus, em nome de Jesus.